da rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Se da rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Se da rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Se da rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sois a fortaleza da minha salvação. De facto, Deus é isso para nós, um Deus que salva. E oferece-nos através dos sacramentos graça e bênção de salvação. Disponhamos então o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Passados 40 dias do dilúvio, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou o corvo, que ia e vinha, esperando que as águas secassem sobre a terra. Depois, Noé soltou a pomba para ver se as águas tinham secado sobre a face da terra. Mas como não encontrou lugar onde pousar a planta dos pés, a pomba regressou à arca para junto de Noé, pois a água ainda cobria toda a face da terra. Ele estendeu a mão, apanhou-a e guardou-a consigo na arca. Noé
esperou ainda mais 7 dias e soltou novamente a pomba da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer e trazia no bico um rebento de oliveira. Então Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a face da terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava seca. Noé construiu um altar ao Senhor, tomou animais puros e aves puras e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou aquele agradável perfume e disse para consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Realmente, os projetos do seu coração são maus desde a juventude, mas nunca mais destruirei todos os seres vivos como agora fiz. Enquanto durar a terra, nunca mais hão de faltar sementeiras e colheitas, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Palavra do Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor.
de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da localidade. Depois deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Ele abriu os olhos e disse: "Vejo as pessoas que parecem árvores a andar." Em seguida, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a ver. Ficou restabelecido e via tudo claramente. Então Jesus mandou-o para casa e disse-lhe: "Não entres sequer na povoação." Palavra da salvação. A primeira leitura é o relato do fim do dilúvio. Certamente que é a palavra de Deus para nós e nós podemos perguntar-nos: e que luz é que Deus nos oferece com esta narração do dilúvio? Primeiro, a consequência do pecado, a morte, a destruição. O pecado leva à morte de cada ser humano e de toda a humanidade. Ao contrário, um homem bom, um homem justo, como era Noé, foi ocasião para Deus poupar a humanidade e a obra da criação. Ou seja, quando eu peco, eu levo à minha própria destruição e à destruição dos outros seres humanos. Nós somos solidários para o mal e para o bem. Quando eu vivo justamente, honestamente, corretamente, segundo os caminhos de Deus, eu ajudo os seres humanos, não só a mim, a terem mais vida e mais qualidade de vida. E ainda uma outra luz, Noé, depois de ter passado o dilúvio, faz um sacrifício de louvor a Deus. E, por causa dessa atitude de Noé, diz Deus: eu não vou mais, digamos, permitir que aconteça isto à humanidade. Ou seja, o nosso ato de culto, o nosso ato de louvor a Deus, como por exemplo a Eucaristia, que é o ato central da fé cristã, o ato de culto central, não é só bem para mim, é bem para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Às vezes nós olhamos muito só na nossa pequena perspectiva, para nós e aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós estimamos, que nós amamos. Não. Sempre que um ser humano reconhece Deus como Deus, contribui para o bem de todos os seres humanos. Então vivamos assim. Sejamos homens e mulheres que contribuem nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na sua própria, digamos, vida cultual de sacrifício, de oferta a Deus, de louvor e bênção, pois que o façamos com um coração generoso, porque o bem não se faz nosso, todos os seres humanos tiram benefício. O Evangelho, que é que esta relação nós hoje, que podemos aprender a vida de fé, e que vivemos até Jesus. Aqueles que, embora batizados, se afastaram, ou aqueles que nunca foram batizados e que nunca acreditaram, e que eu possa ajudar a aproximarem-se de Jesus. Se eu acredito que Ele é
de facto o caminho, a verdade e a vida, certamente que quero ajudar os meus irmãos a encontrá-lo a Ele. Sou convidado a isso mesmo. Jesus me disse: vós sois luz do mundo e sal da terra. Eu não acredito apenas para o meu próprio benefício, mas para ser luz, alguém que leva até Jesus, porque a luz é Jesus. Eu só tenho luz em mim, como estas lâmpadas. Se estou desligado da central, passa a imagem, não tenho luz. Para eu ser luz para os meus irmãos, tenho que estar unido a Jesus, que Ele sim é a luz do mundo. Depois o tocar, Jesus toca, impõe as mãos, põe saliva nos olhos. Tocar o outro é uma forma de se aproximar do outro. Às vezes um simples pôr as mãos em cima do ombro de alguém que está abatido, sem vontade até de viver, pode ser um momento para ajudar aquele ser humano a não se sentir só na sua angústia, no seu sofrimento, na sua situação de infelicidade. Os pequenos gestos de atenção, um pequeno sorriso, um aperto de mão, um abraço, são importantes para nós seres humanos. E Jesus usou-os para nos convidar a proceder como Ele. Esta cura não foi de um momento para o outro, foi progressiva. Começou por ver confusamente, ele diz como árvores. Isso deve ter dito depois, porque antes ele não sabiam como é que eram as árvores. Ao contar ele o que Jesus fez por ele deve ter dito: eu comecei a ver, mas era que as pessoas pareciam árvores, porque ele não podia saber como eram as árvores enquanto era cego. Tem uma cura progressiva. O que é que nós podemos aprender disto? É que há uma cegueira além desta, que é a cegueira espiritual. E todos nós temos um pouquinho dessa cegueira. Precisamos que Deus nos cure das nossas cegueiras espirituais, que nos faça reconhecer bem como Ele é, que nos faça conhecê-lo, vê-lo bem, que nos ajude a perceber que há ideias que nós temos na nossa cabeça e que são preconceitos humanos e que não nos deixam o coração e a mente abertas para acolher a palavra de Deus. Esse é um processo que não acontece de um dia para o outro. Quem achar que já vê bem, e muito bem, a nível da fé, se calhar não vê tão bem como isso. Quem começa a ver, percebe que ainda não vê bem. E todos nós, se já começamos a ver, precisamos ainda que o Senhor Jesus nos continue a abrir os olhos da alma, do coração, para compreender melhor quem Ele é e quem nós somos para Ele. Então, peçamos ao Senhor que nos cure das nossas cegueiras. Assim é o caminhar na fé, testemunhado no Evangelho. Peçamos ao Pai essa graça tão preciosa, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos Santos Pastorinhos, o Senhor lhe permite recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que acompanham Jesus por toda a parte, para que não saiam. Pelos bispos que apacentam as suas igrejas, pelos parques que representam nas paróquias e pelos fiéis que progressivamente crescem na fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam as nações em tempos difíceis, pelos que lutam sem violência pela liberdade e pelos que dão sem esperar aplausos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos.
Ouvi-nos, Senhor. Pelos cegos de nascença e por todos os cegos, pelas instituições de solidariedade que os acolhem e pelos que trabalham em favor deles, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas das grandes inundações, pelos que perdem a vida para salvar alguém e pelos que se esforçam por minorar os sofrimentos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós amam a paz e a constroem, pelos que oferecem sacrifícios a Deus como Noé e pelos que creem nas promessas do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, escutai as súplicas e os anseios que vos dirigimos com fé e com esperança. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Jose, our bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com o coração de filhos, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados,
mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis innumerável, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor deu-lhes o pão do céu. 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 Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu.
homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância, introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu, o Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz meu coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é minha luz e minha salvação. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos neste ano santo a oração de consagração a Nossa Senhora de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim,
envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Sejamos homens e mulheres de fé que comunicam bondade e alegria de viver ao nosso mundo. Continuação de uma boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos aqui no santuário. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.